Então, boa noite. Vamos iniciar aqui mais uma aula, né? Vamos iniciar com o nosso vídeo institucional, como sempre. E logo após eu vou mostrar para vocês uma análise de risco diferente, tá? Mais uma forma da gente identificar riscos ocupacionais dentro da empresa. Vamos lá. Na hora de realizar o projeto de minas de superfície ou subterrâneas, é preciso pensar em duas regras básicas: o planejamento e o desenvolvimento. Esses requisitos garantem que todos estejam protegidos e seguros. Nas minas de rochas ornamentais, as análises topográficas e geológicas determinam o tipo de lavra, a extensão e a dimensão da cava. Com esses dados, é feito o planejamento do trabalho de mineração. E nele estão incluídos vários pontos relacionados com a segurança e a saúde de quem vai trabalhar por aqui. Um ponto muito importante nesse planejamento é definir a inclinação dos taludes e as dimensões das bancadas, que são escavados à medida que a mina vai crescendo. Esse dimensionamento é importantíssimo para que não ocorram deslizamentos ou rupturas de rochas. Outro fator decisivo para a segurança no desenvolvimento das minas é o cuidado na abertura das vias de acesso. Elas devem ser abertas de modo a manter a comunicação por meio de uma ou mais vias principais e devem ser projetadas para permitir o adequado deslocamento dos veículos de transporte com carga. Todas as vias devem permitir alternativas de saída, principalmente por questões de segurança em caso de bloqueio acidental de um dos acessos. E as não pavimentadas devem ser periodicamente umidificadas para minimizar a poeira. Existem medidas mínimas para a largura das vias. No caso das pistas simples, a largura ideal deve ser 2 vezes maior do que a do maior veículo utilizado. E no caso das pistas duplas, 3 vezes maior. Mas às vezes pode acontecer de o plano de lavra ou a natureza das atividades não permitirem essa largura toda. Nesse caso, as vias devem ser, no mínimo, 1,5 vezes maiores que a largura do maior veículo utilizado. É preciso criar baias intercaladas para o estacionamento dos veículos e procedimentos e sinalizações adicionais para garantir o tráfego com segurança. Em qualquer caso, os limites externos devem estar demarcados e sinalizados de forma visível dia e noite. E nas laterais, onde houver risco de queda de veículos, devem ser construídas leiras com altura mínima correspondente à metade do diâmetro do maior pneu de veículo que trafegue por ali. Olha só, elas podem ser construídas usando as próprias rochas de descarte. Falando em sinalização e procedimentos, existe uma espécie de código de trânsito interno nas minas. Eu estou aqui com o Leandro Policeni, que é engenheiro de segurança do trabalho, que vai falar um pouco mais sobre isso com a gente. Leandro, como é pensado o trânsito numa mina? É isso, toda mina ela deve possuir um plano de trânsito que faz parte do sistema de gestão de segurança. É nela que são definidos os procedimentos que vão desde a autorização da entrada e saída de máquinas, equipamentos e pessoas dentro da mina, passando pelas definições de via de acesso e sinalização no trânsito interno da mina. Lembrando que o objetivo principal do plano de trânsito é a segurança das pessoas e motoristas de máquinas, equipamentos e veículos. O plano de trânsito é importante para todos, independente se sejam pedestres ou motoristas. A segurança sempre em primeiro lugar. As praças de trabalho são áreas de grande fluxo de pessoas e equipamentos trabalhando simultaneamente. Para que tudo funcione em harmonia, é necessário seguir alguns requisitos, como terreno regularizado, segregação de veículos leves e pesados, sinalizações,
isolamento e controle de acesso, e bermas, que são os degraus nos acessos. Como você vê, nas minas de rochas ornamentais, boa parte do trabalho é feito em bancadas com mais de 2 metros de altura. Se você for operar nessa bancada, deve utilizar cinto de segurança devidamente ancorado ou devem ser instalados guarda-corpos. Também vale destacar que tanto os cintos quanto as cordas ou cabos que fazem o ancoramento do trabalhador devem estar em perfeitas condições. E para fazer esse tipo de tarefa, é preciso ter treinamento mínimo de 8 horas. É importante que as áreas de trabalho sejam umidificadas constantemente para conter a poeira. Essa frequência varia de mina para mina e é determinada pela empresa. E falando em água, coisas que não podem faltar são sanitários e acesso à água potável. Outra coisa que não pode faltar numa mina são oficinas de manutenção preventiva e corretiva separadas da produção, para que esse trabalho possa ser realizado da forma mais eficiente e segura. Detalhe: nestas oficinas devem ser implantados separadores de água e óleo e também medidas de contenção de outros materiais que possam contaminar o meio ambiente para preservar o solo e os cursos d'água. Para completar, existe um ponto essencial no planejamento da mina, que são áreas de vivências adequadas ao conforto e segurança e saúde dos trabalhadores. Um ambiente saudável e adequado inclui instalações sanitárias em boas condições de higiene, vestiário e alojamento em quantidade proporcional ao número de trabalhadores, cozinha e local das refeições isolado da área de produção e das instalações sanitárias, lavanderia ou contratação de serviços de terceiros e ainda uma área de lazer para a recreação dos trabalhadores. Em caso de falta de espaço, pode-se usar a própria área de refeições nos intervalos entre elas. Então, pessoal, vamos iniciar. Aline Costa, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite. Hoje você vai ser agraciada com uma análise de risco diferente. Nós vamos fazer uma... Professor, eu acho que o pessoal não está conseguindo entrar. Lá no link da plataforma, eu tentei entrar por lá, não está indo. No link da plataforma? O que será que está acontecendo? Sim. Lá fica como se estivesse esperando começar. Ei, gente, será que o link está errado? Mas assim, você conseguiu acessar por onde? Pelo que eu mandei lá lá no grupo. É o voltei mesmo link, não é? Aí foi que eu esqueci o nome dele. O Kim? Acho que sim, mandou um tempo atrás. Eu fui nele e entrou. Eu vou pedir ele para verificar isso depois, então. Enquanto isso, joga no grupo lá o link que você tem. Tá. E fala pro pessoal entrar, que hoje a aula é importante. Hoje nós vamos falar sobre ANFI. Já ouviu falar? Não. Nunca, né? Normal. É muito pouco utilizado, mas tem uma eficácia muito grande. Vou começar a apresentação. E aí, conforme o pessoal for entrando, a gente vai discutindo, tá bom? Uhum. Me fala se você estiver vendo a minha tela. Sim. Não, bacana. Então, ANFI, análise de modo de falhas e efeitos. Tá? Aqui, né, se a gente pegar aqui, por exemplo, eu posso escrever ela de outra forma. Vou mostrar para você aqui. Você pode encontrar ela também como F6 ou
né? Em inglês, File Mods Effects Analysis. Nossa, meu inglês está muito ruim. Vamos voltar para o português mesmo. ANF, análise de modos de falhas e efeitos. Basicamente, é uma técnica para analisar o quê? Fazer um exame de forma individual em componente, né? Eu posso separar um problema, pegar um problema e separar ele em partes. Eu vou seccionar ele. E quando eu separo em partes individuais, aí eu consigo analisar cada setor que pode ter um problema. Se você analisar, por exemplo, um risco, né? Um risco de acidentes. Eu posso separar esse risco de acidentes de acordo com cada item que a gente precisar, né? Aconteceu um acidente, eu posso fazer uma análise também utilizando a ANF para encontrar as falhas nos componentes ou falhas na sistemática do processo, né? Então, o comportamento de um determinado sistema, né, é, portanto, uma análise sistemática com ênfase nas falhas de componentes, não considerando falhas operacionais ou erros humanos. Eu sempre vou bater na tecla que para a gente não importa o erro, o que o ser humano errou. Muitas das vezes nos importa o processo dessa falha, nos importa como nós vamos chegar na solução do problema. E a ANF ela mostra muito disso. Às vezes você vai trabalhar numa indústria e tem um risco acentuado de um determinado acidente ali. Eu posso utilizar a ANF para fazer uma análise mais detalhada e encontrar daqui a pouco a real causa de um acidente, né? A aplicação da técnica ANF em sistemas e plantas industriais permite analisar como podem falhar os diferentes componentes, equipamentos ou sistemas. Que é um lugar bacana da gente implantar isso? Trabalhando com NR12, né? Eu vou trabalhar com máquinas e equipamentos. Então, basicamente, ela vai ser muito útil para a gente para identificar essas falhas em componentes, falhas em máquinas, né? Veículos. E eu encontrando as falhas, consequentemente, eu posso definir as alterações e aumentar a confiabilidade dos sistemas em estudo. Ou seja, diminuir a probabilidade da ocorrência das falhas indesejáveis. Olha só o que acontece. Vamos supor que tem uma sequência de acidentes acontecendo dentro da empresa, né? Acontece sempre da mesma forma, sistematizado, sempre na mesma máquina, sempre o mesmo tipo de acidente. Então, eu posso utilizar a ANF também para poder começar a entender isso. Qual que é o processo adequado, qual que é o processo que está acontecendo, que não é adequado para a atividade, e o que eu posso fazer para melhorar. Então, é uma antecipação, uma forma de antecipar os riscos, né? Então, a gente pode concluir que os principais objetivos da ANF é revisar a sistemática dos modos de falhas dos componentes, de forma a garantir danos mínimos aos sistemas. Primeiro ponto. A NR12, ela trabalha com a gente a falha segura, né? Então, é preciso aprender a falhar. É estranho a gente falar isso, mas aprender a falhar, né? Todos os componentes eles têm uma modalidade que, se caso falhar, ele não vai causar um dano ao trabalhador, né? Então, essa falha é chamada de falha segura. E a ANF ela visa garantir isso dentro do sistema. Determinação dos possíveis efeitos que as possíveis falhas de um determinado componente poderão causar aos outros componentes do sistema. É a chamada também medida preventiva, ao invés da corretiva. Muitas das vezes, o preventivo fica barato. Se eu consigo encontrar o problema quando ele está nascendo, eu consigo reduzir a chance desse problema alcançar o trabalhador, né? Uma máquina está ruidosa, está fazendo barulho. Será que eu preciso chamar a manutenção? Ou eu vou esperar essa máquina quebrar, essa máquina romper algum ponto, né? E machucar um trabalhador? Então não pode acontecer. Determinação dos componentes cujas falhas possam redundar
em efeitos críticos na operação. Tá? O que é redundar? É acontecer sistematicamente, né? Ela se repetir, né? Com efeitos críticos na operação do sistema em análise. A ANF é basicamente um método qualitativo. Você ainda está aí, Aline? Tô. Ótimo. Defina para mim qualitativo e quantitativo. Qualitativo, eu acho que vai mais para qualidade, quantitativo, quantidade. Simples assim. Rápido, rasteiro. Qualitativo, eu dou qualidade às coisas. Vamos pegar ruído. Ruído, tem ou não tem? Eu dei o quê? Qualidade. Se tem ruído, né? Ruim. Se não tem ruído, bacana. Quantidade, eu vou falar quanto de ruído eu tenho no ambiente. Certo? Aí eu vou dar a quantidade desse ruído. E eu vou ter que aprender a trabalhar das duas formas, qualitativamente e quantitativamente. O qualitativo, muitas das vezes, ele é importante também, porque basta saber, por exemplo, se eu tenho o agente nocivo ou se eu não tenho. Se eu tenho um agente nocivo, eu já tenho medidas protetivas. Se não tem agente nocivo, não há necessidade de medições. Dependendo do agente, se for um ruído muito, muito alto, né? O que eu posso fazer? Uma medição e encontrar o ponto ideal com relação à insalubridade, né? Porque eu preciso trabalhar num local salubre, local limpo, local decente. Quando a insalubridade bate, né, a gente utiliza as medidas quantitativas para poder exemplificar isso. Pode ser utilizado nas etapas de projeto, construção e operação. Por que projeto? Sempre quando eu começo uma atividade, eu começo pensando como que eu vou executá-la, o que eu vou fazer, eu começo a projetar alguma coisa diferente, certo? Quando está no projeto, eu consigo mudar tudo. Eu consigo hoje, por exemplo, criar um projeto 3D no qual eu consigo enxergar todo o processo, todo o layout de máquinas da empresa, né? E começar a pensar o seguinte: opa, está muito apertado. Não, está sobrando espaço demais obsoleto. Como que eu posso aproveitar isso? Não, o trabalhador vai ficar muito exposto a um risco. Então, corta isso aqui. Apaga, faz de novo. Quando o cara está projetando, é simples e fácil fazer isso. Quando isso acontece, né? E a empresa, ela tem vamos pegar, por exemplo, tem um galpão, né? No projeto, seria fácil a gente analisar os riscos e evitá-los. Na prática, depois de pronto, o que eu vou fazer? Eu vou derrubar uma parede? Vou levantar outra parede? Vai sendo só problema. Então, muitas das vezes, a ação no projeto é mais fácil, né? Na construção, mais uma vez, a gente falando de um galpão. Fiz o projeto tudo direitinho, me atende. Aí eu começo a construir, eu começo a perceber que está ficando fora daquilo que eu tinha pensado no projeto. Está ficando inviável, ou às vezes não é possível fazer daquela forma. Aí eu começo a já olhar. É hora de fazer uma correção de rota, né? E corrigir a rota, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Para entender, eu preciso de passo a passo. É o que a ANF mostra também. E muitas das vezes ela mostra para você qual que é a próxima falha sistematizada que pode acontecer. Na etapa de projeto, a técnica é útil para a identificação de proteções adicionais, que possam ser facilmente incorporadas às melhorias, e o aperfeiçoamento dos aspectos de segurança. Tá? Já na construção, pode ser utilizada para avaliação de possíveis modificações que possam ter surgido durante a montagem do sistema. Então é sempre assim, surgiu uma necessidade, estou fazendo ainda, todo mundo acha que está dentro do pacote, né? É igual, por exemplo, assessoria. Tem serviços que eu presto aqui em Goiânia, e o que acontece? As pessoas ficam de olho, né?
se eu estou fazendo tudo certinho, se não tem nenhum tipo de modificação que pode ser feita, né? Alguma forma didática, algum movimento diferente. Então, acaba que a gente sofre com isso. Em instalações e operação técnica também, é útil para avaliação de falhas individuais que possam induzir a acidentes potenciais, né? Então, assim, ele visa também encontrar aonde estão as falhas. Qualquer análise de risco que a gente fizer, o foco não é o trabalhador, tá? O foco é descobrir como que aconteceu. Se eu ficar pensando, foi ciclano, foi fulano, e a coisa não andar, é um problema para mim, entendeu? Em geral, a aplicação da ANF pode ser realizada por 2 ou mais analistas, né, que conheçam perfeitamente as funções de cada equipamento ou sistema, assim como a influência desses nas demais partes ou sistemas de uma linha de processo. Em sistemas complexos, o número de analistas é normalmente incrementado de acordo com a complexidade e especialidades das instalações. Então, basicamente, o que que é? Eu vou fazer uma análise de modo de falhas e efeitos, visando encontrar falhas no sistema, né? Excesso de pessoas envolvidas no mesmo processo. Isso acaba onerando a empresa. E, assim, encontrar a real forma de eliminar os riscos, né? De se trabalhar de forma correta, né? Então, a análise de modo de falhas e efeitos, ela está muito presente, mais perto do que a gente imagina. Às vezes eu chamo com outro nome, né? Âmbito de aplicação. De forma geral, para se garantir a efetividade e aplicação da técnica, deve se dispor de quê? Lista dos equipamentos e sistemas. Conhecimento das funções dos equipamentos, sistemas e planta industrial. Isso aí, se já na integração vocês conhecem. Aline, Oi. qual empresa você trabalha hoje? Ah, eu acabei de sair da BRF. Acabei de... Ótimo. Mas lá a gente sabe que, assim, essa parte de risco é tratada sempre na integração, correto? Sim. Então, é ali que a gente tem que fazer o quê? Entender a funcionalidade de toda a planta industrial, aonde eu tenho rota de fuga, o que que eu posso fazer em caso de sinistro, né? Então, é na integração que a gente sempre descobre isso. Ou deveria Hum, descobrir, né? já sei de cor, já a rota de fuga. Né? Fluxogramas de processo e instrumentação, são os PIDs, né? Então, um fluxograma de processo nada mais é nada mais do que o seguinte: é você descrever todos os processos da empresa no papel, falando, olha, se isso acontecer, eu faço isso. Se não acontecer, eu sigo em frente. Aí lá na frente, beleza, a parte elétrica, como que tá? Tá dando choque quando eu pego na geladeira. Tô tomando choque no chuveiro. Tem uma sobrecarga aí, tem alguma coisa roubando energia. Então eu preciso fazer uma análise de modo de falhas e efeitos para tentar entender onde é o problema, né? Quais são os gargalos que a gente tem, quais são os problemas que a gente vai encontrar. Diagramas elétricos, entre outros documentos de informações, de acordo com a instalação ou procedimento, ou processo a ser analisado, né? Então, é sempre uma caixinha de surpresas. É igual mandar arrumar o carro sem conhecer, né? Você chega lá para trocar um pneu e sai trocando o motor. A gente não conhece, acaba que fica refém da pessoa. Desenvolvimento e aplicação.
Na aplicação da ANF, devem ser contempladas as seguintes etapas. Vamos lá, determinar o nível de detalhamento da análise a ser realizada. Mas bem detalhado mesmo, tá, gente? Porque na hora de emitir a CAT, por exemplo, eu preciso desse relatório, né, bem detalhado, e entender também os riscos que o acidente levou a esse sinistro, né? Então, entender por que os acidentes acontecem, entender por que as máquinas, muitas das vezes, mutilam o ser humano, né? Eu tive, acho que já contei para vocês aqui, recentemente, um trabalhador perdendo o dedo. Não é uma coisa boa. É muito ruim. O cara perdeu o polegar, né? E a ponta desse dedo aqui. Será que vai conseguir emprego fácil? Quando voltar o INSS? O dele está marcado para fevereiro. Definir o formato de tabela e informações a serem apontadas, né? Então, basicamente, eu começo a me organizar por aqui, né? Eu começo a entrar dentro dessa rotina de investigação, entendendo o que é análise de risco dessa forma, né? Às vezes parece pouco, mas assim, a gente vai desenvolvendo de acordo com o que vai crescendo, né? E isso, a questão salarial do profissional qualificado. Então, se a gente define uma tabela, define um detalhamento da análise a ser realizada, o que a gente faz? A gente evolui. Eu falo para vocês que evolução ela causa incômodo, né? Mas a gente precisa evoluir. Eu estava brincando hoje com a turma, hoje não, ontem, né? Falei assim, professor, e a minha nota, minha nota, minha nota. Eu falei, gente, fiquem tranquilos. Lá fora, quem vai selecionar cada um de vocês é o mercado, né? Aí o rapaz ficou pensativo. Entrou outro, me chamou no privado, dizendo que tinha conseguido um estágio na prefeitura, né? Então, assim, dá para a gente aprender as técnicas e começar a ser diferenciado de mercado, né? Essa determinação aqui da análise a ser realizada, o nível de análise, né? O quanto mais criterioso você for, mais fácil vai ser a sua atividade, né? Então, preciso que a gente tenha, assim, inteligência, uma inteligência emocional para lidar com coisas assim, certo? Definir o problema e as condições de contorno, né? Eu tenho um problema. Ao invés de já mandar embora de imediato, vai custar caro treinar o funcionário. Então, o meu chefe, ele mantém a minha pessoa e começa a me dar cursos, né? E começa a me instruir sobre as condições que eu vou ter. Então, assim, se a gente parar para pensar, é o conjunto, é o contorno que está em volta das pessoas que são os verdadeiros vilões, né? Aconteceu um sinistro. Preencha a tabela ANF. Sai um pouquinho do mesmo ali, que é aquela tabelinha preto e branco. Eu coloco o nome do médico. Faz uma coisa diferenciada. Utiliza a metodologia da ANF para poder fazer um lançamento das atividades de vocês, né? Então, assim, eu vou utilizando a nomenclatura e vou preenchendo todos os dados. Mais à frente aqui eu vou mostrar para vocês a tabelinha que fica mais fácil o entendimento, né? Apontar as informações e recomendações. Sempre que eu encontro um problema, eu tenho que encontrar a forma também de contornar esse problema, de eliminar o problema, né? Então, para cada problema que eu levanto, eu trago 3 soluções. Professor, mas 3 soluções? 3 soluções, né? Se eu falar com o meu chefe, olha,
Eu tenho essa daqui que custa um valor muito alto. Eu tenho essa terceira aqui, que é uma qualidade intermediária, né? Mas vai rodar um certo tempo aí. E eu tenho aquele lugar ali com a peça ruim, que eu vou colocar, você vai economizar agora. Daqui 2 meses você está gastando de novo. Né? Então, será que é interessante para o empresário? Tenho certeza que não. Olha só, o nível de detalhamento da análise a ser realizada na aplicação da ANFI dependerá, obviamente, da complexidade da instalação a ser analisada, bem como dos objetivos a serem alcançados. Assim, se a análise tiver por finalidade definir a necessidade ou não de proteções ou sistemas de segurança, né, que são as redundâncias, né, em máquinas e equipamentos de novo. Eu nunca vou ter uma chave geral só para liga e desliga. Eu tenho a chave geral, tenho a botoeira de emergência, né? E muitas das vezes, assim, não é o suficiente. A gente tem que fazer um trabalho de conscientização com o trabalhador. Acaba que, assim, ele se coloca em posição de risco, muitas das vezes necessário. Né? O formato da tabela a ser utilizado está também associado ao tipo de análise e nível de detalhamento desejado. Na sequência, estão apresentados 2 tipos de tabelas, né? Sendo que o segundo é o exemplo da tabela para aplicação da ANFI. Olha isso, pessoal. A definição do problema e das condições de contorno deve contemplar a determinação prévia do que efetivamente será analisado. Assim, de forma geral, como elementos mínimos devem ser considerados: a identificação da planta e ou sistema a serem implantados, a identificação da planta, desculpa, o estabelecimento dos limites físicos dos sistemas, o que implica normalmente na utilização de fluxogramas de engenharia. Então, eu preciso também estar atento a isso, né? Porque, assim, a sistemática do processo, ela passa muito por fluxogramas. Por quê? Porque eu preciso mensurar cada passo que eu dou dentro da empresa. Então, um fluxograma, ele me ajuda a corrigir, né, desvios que muitas das vezes eu não estava vendo. Então, olha só, o estabelecimento dos limites físicos do sistema nada mais é do que o contato, né, que a gente vai ter com esse tipo de risco. Então, tem limites físicos, né? Por exemplo, ruído. Eu posso trabalhar com ruído até X ponto. Depois disso, o que vai acontecer? Vai ser adotado EPI, né? E dependendo do volume de ruído, nós temos que tirar o trabalhador daquele ambiente, não o ambiente do trabalhador. A gente retira ele dali. Como? O limite nosso é 85 decibéis para 8 horas. Sim ou não? Aline? Oi, pode repetir? Posso Não entendi o que sim. você falou. Vamos lá. Eu tenho a tolerância de limites de riscos físicos, né? Dos sistemas. Então, Sim. existe uma normatização de fluxogramas dentro dessa área nossa, que é a segurança, que vai nos auxiliar. Tudo bem? Sim. Então, vamos lá. Dentro das análises de risco, eu posso mensurar e eliminar riscos utilizando a análise de risco? Acho que sim. Pode, pode. Por quê? A análise ela vai te mostrar se o risco é quantitativo ou qualitativo. No nosso caso aqui, basicamente ele vai ser qualitativo na ANF. E através dessa qualificação eu consigo pensar em formas de eliminar.
Como que eu elimino o risco do ruído, por exemplo? O funcionário pode trabalhar até 85 decibéis durante 8 horas. Né? O que eu posso fazer? O meu ambiente está dando ali 89, 88 com o uso de EPI. Então, o que eu faço? Corto pela metade a jornada. Ou coloco 2 pessoas. Um trabalha de manhã, o outro trabalha à tarde. Aí o trabalhador pode estar exposto a 89 decibéis porque a carga está reduzida. Entendeu? Dessa eu não sabia. De É, reduzir a. Não é uma sabia das dessa, de medidas. reduzir. Por exemplo, tem uma tabela que fala que para 8 horas, 85 decibéis. Né? Se eu reduzir a carga horária dele, eu posso subir um pouquinho mais esse limite. Deixa eu até aproveitar esse momento aqui. Deixa eu mostrar para você. Quer ver? Vamos aproveitar que a gente está na internet aqui. Deixa eu baixar essa tabelinha para te mostrar. Né? Essa daqui, ó, simplesinha. Acho que foi longe. Aqui, deixa eu voltar. Aqui, 85 decibéis. Tá conseguindo enxergar daí? Sim. Essa aqui fica melhor. Preciso encontrar uma que seja fácil aqui. Essa mesmo. 85 decibéis. Eu posso trabalhar 8 horas tranquilos, né? Para cada hora que eu reduzir, eu posso subir 1 decibéis aqui, ó. Tá vendo? Se eu reduzir a carga para 4 horas, eu posso trabalhar até 90 decibéis. Por que eu vou fazer isso? Às vezes, o protetor ele não atenua todo o ruído, certo? Às vezes, mesmo com a adoção de equipamentos, eu não consigo fazer essa redução. Então, eu vou utilizar uma sistemática de pensar assim: se eu não posso eliminar o ruído e o trabalhador ainda está sofrendo, eu vou reduzir a carga dele. Basicamente, o que a gente faz com raio-x, por exemplo. Raio-x é cancerígeno, é risco de morte. Então, eu faço com que o trabalhador possa trabalhar somente 4 horas por dia. E aposenta ainda mais cedo. Certo? Então, são técnicas e técnicas que a gente pode utilizar. O estabelecimento dos limites físicos do sistema, nós falamos. Reconhecimento. Aqui, sim. Reconhecimento das informações necessárias para a identificação dos equipamentos e suas relações. Então, aqui, basicamente, eu começo a fazer um reconhecimento das máquinas e equipamentos que eu estou trabalhando. Né? Olha só. Agora sim ficou bacana da gente ver. Começa a entender, porque parece uma análise de risco comum, como qualquer outra. Mas aí aonde entra aqui, ó. Deixa eu anotar para você aqui. Olha só. Eu tenho aqui o modo de falha. Né? Cadê? Nessa tabela aqui. Aqui, ó. Modo de falha. Como que esse equipamento vai falhar? Né? Eu tenho um componente, né? O componente ele sempre vai vir aqui. Nossa senhora, tá muito feio isso aqui. Você descartar e começar novamente. Isso. Né? Eu vou ter aqui o modo de falha desse componente. O componente, ele é, por exemplo, eu vou ter um exemplozinho aqui de uma caixa d'água. Uma caixa d'água, ela tem vários componentes que constituem. Eu posso separar cada uma delas, e aí o que vai acontecer?
eu vou identificar cada ponto daquele ali, o que pode acontecer de falha, né? E dentro dessas falhas, eu vou ter o modo de falha, né? Quais são os componentes que estão ligados a esse componente principal? Por exemplo, na caixa d'água, eu tenho a válvula de entrada e saída de água. Quais outros componentes eu tenho aqui? Eu tenho tubulação, eu tenho boia, né? E o que é o sistema como um todo? O sistema como um todo é a caixa d'água em si. E aí eu vou categorizar esse risco também. Se eu categorizar ele aqui, ó, o que eu vou ter? Vou falar para a empresa se acontecer um acidente, né, com esse componente, é um risco grave e iminente, né? Se essa caixa d'água parar, pode parar a minha atividade? Imagina se você trabalha no hospital, né? Ocorre uma falha e a água da caixa d'água não funciona mais. Ela não sai, não consegue sair. Simplesmente você vai ter que parar o hospital. Será que a gente consegue? Um hospital que funciona 7 dias por semana, 24 horas, eu não posso parar. Então eu preciso sentar e analisar todos os pontos. Qual que é o método de detecção que eu vou utilizar? Né? Aqui. O método de detecção. E a ação de compreensão, por último aqui, se a gente pegar, é o que eu entendi quando eu comecei em todos os pontos aqui. Vamos pensar. Né? Quando eu comecei no componente, né? Encontrei o modo de falha, identifiquei todos os componentes do produto, identifiquei o sistema como um todo, categorizei o risco. Falei, é risco leve, é risco grave, é um risco mediano. Eu vou dar uma categoria para ele. Aí a gente vai estudar daqui a pouco, numa próxima aula, eu posso mostrar para vocês a matriz de risco, tá? Que eu posso utilizar aqui também, né? Qual que foi o método de detecção nosso? Foi o quê? Qualitativo ou quantitativo? Na ANF, Aline, eu uso o quantitativo ou qualitativo? Eu acho qualitativo. Qualitativo, né? Então, o método de detecção sempre vai ser o qualitativo. E a ação de compreensão é o que eu entendi. Como que eu vou fazer para que não aconteça essa falha? Se eu já identifiquei que ela pode acontecer, agora eu tenho que pensar como que eu vou eliminar antes de acontecer. Tá? Desenvolvimento e aplicação. O preenchimento da tabela deve ser realizado de forma sistemática, propiciando assim as condições para que a redução de eventuais omissões nessa atividade, para tanto, em geral, utilize-se como referência o fluxograma. Lembra o que é um fluxograma? Acho que já passamos por uma atividade assim, não já? Fluxograma, basicamente, o que eu tenho? Né? Deixa eu riscar aqui embaixo. Eu tenho aqui uma situação, né? Que vai apontar para mim. Sim, eu faço tal coisa aqui. Se não, eu vou fazer tal coisa aqui. Dentro disso aqui, vai descer uma ramificação aqui, né? E outra de cá. Eu vou tendo aqui, ó. Se eu tenho uma causa raiz, com um fluxograma, eu vou encontrando. Se eu tenho problema, sim, o que eu faço? Não tenho problema, sigo por outro caminho. Isso vai ser um fluxograma que eu vou agir pensando no resultado da minha análise. Então, essa análise a gente sempre vai fazer ela pensando em encontrar futuros problemas, né? Basicamente, uma antecipação dos riscos. Nós falamos do preenchimento, né? Deixa eu chegar aqui no ponto da nossa atividade. Olha só, um exercício. Aqui eu tenho o quê? Uma caixa d'água. Você consegue ver uma caixa d'água aqui? Pode ser sincera.
Aline. Tá aí ainda, Aline? Tô escutando aqui. Então, você consegue ver Aí uma caixa d'água aqui? sabe por causa daí o nome, né? Boia, saída de água, porque Que o desenho tá feio pra caramba, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, esse espaço aqui, o que eu tenho? Né? A válvula de entrada, né? Aqui eu vou ter a boia e aqui a tubulação. É por onde entra a água. Se eu pegar aqui, ó, é o meu limite de água, não é? Eu sei que é o seguinte, se essa boia sobe, vou pegar aqui. Se essa boia sobe, de acordo com que ela sobe, a água vai empurrando ela. O que acontece? Ela fecha a válvula de entrada de água, correto? Por isso que não vaza água pelo ladrão aqui, ó. Se a boia travar, o que vai acontecer? A caixa vai transbordar até o ladrão. E aí eu tenho aqui embaixo a minha saída. Aonde é o meu ponto mais crítico aqui que você pode imaginar? Consegue imaginar? Aqui, ó. Né? Esse é o meu ponto-chave. É a boia. Porque se a boia travar, vai emperrar todo o processo. O que pode acontecer? Né? A boia pode emperrar fechada e não entrar mais água na caixa d'água. Ela pode emperrar aberta e continuar vazando água o tempo inteiro pelo ladrão. Segundo ponto que eu vou ter, ponto-chave seria aqui. Aqui eu posso ter um entupimento, né? E não sair água para o restante da edificação. Então, tudo isso eu posso colocar na minha análise. Qual que é o primeiro ponto de falha? A boia emperrar. A boia vai emperrar fechada? Sim ou não? A boia pode emperrar vazia? Sim ou não? Então eu vou respondendo tudo bem, né? Vou respondendo muito bem lá na minha planilha, vou encontrando os pontos. E o que eu preciso pensar, né? Quais são os problemas se caso isso acontecer? O que pode levar ao entupimento? Aí eu vou me planejar, né? Eu posso ter uma válvula reserva, eu posso ter uma boia reserva, para que não precise parar o processo. Então, basicamente, a ANF ela é isso. Ela vai separar cada processo aqui para que a gente possa ter o entendimento correto, tá? É isso. Na próxima aula eu quero falar também, pessoal. Eu estou falando só com a Aline aqui, mas tem mais gente, Janete, Angélica. Na próxima aula eu quero falar sobre a questão da APR, né? A APR também nos ajuda demais, que é a análise preliminar de risco. Então, tudo isso visa para a gente o quê? Identificar os problemas, né? Resolver os problemas antes que eles acometam o trabalhador ou o sistema em que eu trabalho. Tranquilo? Certinho, pessoal? tranquilo. Só a Aline tá falando, gente. Eu não tinha nem visto que o pessoal tinha entrado. Dá uma olhadinha depois. Se vocês quiserem, até posso mandar o material para vocês, certinho. Eu vou pedir para postar também na biblioteca para vocês darem uma olhada, tá? Mas é uma análise que ela é muito utilizada em outros setores também, tá? Na área de indústria, como, por exemplo, investigação de acidentes também eu posso utilizar. Então, eu vou buscando toda essa questão de falha em componentes. Pessoal, vou encerrar com vocês, tá? A gente já tem que entrar na próxima aula aqui com outra turma. Não deixem de postar as SAPs de vocês, tá? A gente está partindo da metade para o final já do nosso C. Tranquilo?
Sei que passa rápido, às vezes o nosso tempo é muito curto. E fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês também pelo AVA, pelo WhatsApp. Estou sempre à disposição. Boa noite e até a próxima aula, pessoal. Boa noite.